Acho que agora vai. Gente, tá todo mundo me escutando? Tá tudo certo aí, né? Tá tudo Sim, tá certo. tudo certo. E os slides estão aparecendo. Ai, que bom. Gente, deixa eu contar pra vocês. Hoje a gente vai estudar Nietzsche. Muitas pessoas acham que ele é tipo um ateu, mas não é que Nietzsche é ateu, ateu. Ele só acredita que Deus morreu, mas tudo certo. Vamos vendo aqui que vocês vão entender o que vai acontecer. Peraí, aí foi. Nietzsche, ele nasceu em Hocking, é um vilarejo da Alemanha, é um pequeno vilarejo, e ele recebeu grandes influências no início da sua carreira de Schopenhauer e Richard Wagner, que é um... Como que chama alguém que faz ópera? Vou falar que é músico, mas ok. O Richard Wagner é um músico e Jacob Burckhardt, que é um historiador. Só que após um tempo ele se desvinculou de todos eles, porque ele criou uma nova filosofia, mas eu vou explicar isso para vocês direitinho. Ele teve diversas obras, a gente vai estudar um pouco das obras principais dele. E nessas obras ele falou sobre filologia, existencialismo e o pensamento humano junto da ciência, que é em Gaia Ciência que ele fala isso. E ele fala sobre a verdade e a nova filosofia que ele cria e como ele é uma pessoa que vai trazer uma nova verdade para o mundo, um novo jeito de pensar no mundo. Nietzsche, gente, só uma curiosidade. Depois que ele escreveu várias obras falando sobre o mundo, sobre as coisas, Nietzsche acabou sendo internado após um acesso de loucura, porque ele viu um cavalo judiado na frente da sua casa. E ele abraçou o cavalo e começou a chorar, gente. E aí o povo internou ele no hospício falando que ele estava doido. Só porque ele abraçou o cavalo, gente. Ele era muito sentimental, era só isso. Ele não estava louco. Mas tudo certo. Quando internaram ele, ele passou 12 anos da sua vida sem produzir nada, e aí em 1900 ele morreu. E, tipo assim, ele teve essas diversas obras lá mesmo, dentro do, como é que chama, do hospício. Ele foi sendo tratado e ele fez umas obras por si próprio, por conta própria, e divulgou essas obras e tudo mais. Mas ok. A gente tem o nascimento da tragédia, o Apolíneo Dionisíaco. Sorry, gente. Nietzsche, ele estudou muito o povo helênico, que é o povo grego, após a mistura lá com Alexandre o Grande, pipipi papapó, que vem em Aristóteles, essas coisas, mas ele também estudou os gregos antigos. Quando ele estudou, ele entendeu que Sócrates, ele foi um divisor de águas, mas ele pensou que Sócrates fosse uma pessoa que deu um pessimismo para a filosofia. Ele instaurou dentro da filosofia a moral. Ele impôs a moral dentro da filosofia. Então, para ele, Sócrates não foi uma coisa boa dentro da filosofia ocidental. Foi uma coisa que, tipo assim, instaurou uma moral muito grande e ele não gosta de moral, gente. Nietzsche, ele é totalmente contra a moral, ele detesta. E aí ele acreditava que os pré-socráticos, principalmente... Ai, como é que ele chama aquele cara lá, gente? Eu esqueci o nome dele. Ai, gente, sorry. Eu esqueci o nome dele, vou ver se eu acho aqui para vocês. É aquele que fala... Ah, Heráclito. Ele acreditava que o Heráclito e os pré-socráticos seriam os verdadeiros pensadores, porque eles afirmavam o valor da vida na medida que buscavam compreender o seu aspecto paradoxal. Lembra que os pré-socráticos, eles tentavam entender a origem de todas as coisas, a origem da vida, sem, tipo, sem ter um fundamento exato, tipo, uma moral, uma ética naquilo. Como Tales de Mileto escolheu a água para ser o fundamento de tudo, como Heráclito falava que o ser é... Não, mentira. O ser é e o ser não é, um negócio assim. Gente, eu já até já esqueci que eu dei aula de vocês, eu dei aula disso para vocês, eu já até já esqueci. Mas ok, era isso que Nietzsche compreendia, que os pré-socráticos, era eles quem eram os verdadeiros pensadores e não Sócrates. Aqui nessa parte, quando ele foi estudar os helênicos, ele estudou o deus Dionísio, o culto ao deus Dionísio, que é o deus da fertilidade e da libido, mas ok.
E ele estudou que as celebrações em sua homenagem, elas eram regadas a vinho e produções artísticas. Então, as pessoas elas eram animadas nas festas, nas celebrações para o deus Dionísio. Por quê? Porque tinha a colheita, eles tinham acabado de colher as suas vinheiras, os seus produtos. Então, eles celebravam ao deus Dionísio, porque ele era o deus da fertilidade. Então, as produções artísticas eram todas feitas para ele, a música, dança, poesias, o que levou a Nietzsche a entender que o dionisíaco seria a realização estética, seria a arte e a vida como uma só. Para o deus Apolo, que é o deus do sol, as celebrações eram feitas regadas a um ideal de beleza e harmonia, com um desejo de perfeição, que tende a uma realização intelectualizada da vida, e Nietzsche compreendeu Apolíneo como uma raiz da moral. Para ele, o deus Apolo era o deus da estética perfeita, que buscava o ser perfeito, o homem perfeito. Porque Apolo era um deus educado, dado às artes, as coisas perfeitas, as obras perfeitas. Então, para Nietzsche, ele compreendeu que o Apolíneo, que o culto ao deus Apolo, era a raiz de toda a moral. Então, Sócrates, ele teria essa raiz dele no culto ao deus Apolo e tudo mais. Então, a dualidade do apolíneo com o dionisíaco é a ferramenta que o filósofo buscou para Gi, compreender. Oi, tem gente pedindo para você aceitar. deixa eu ver se aparece aqui para mim. Acabaram de mandar no grupo. Uai, para mim não tá aparecendo. Eu acho que eu acabei de aceitar uma, mas eu não sei se era Ah, ela. então deve ser ela. Deve Ah, pode ser. ser. Mas vamos lá. A dualidade do apolíneo com o dionisíaco. É a ferramenta que o Nietzsche buscou, né, para compreender o mundo helênico, igual eu falei, ele usou isso para poder compreender os gregos e a filosofia clássica, e a oposição entre esses dois conceitos é o que compreenderia a descendência do presente no espírito do homem ocidental, onde o apolíneo está ligado às artes figurativas e plásticas, como a escultura, como como é que chama aquilo lá? Ah, tipo vaso, tipo as obras de Bernini, de Michelangelo e essas coisas, é tipo isso para ele. As artes figurativas e plásticas, e o Dionísio seria as artes não figurativas, como a música, a poesia e essas coisas. Peraí, acho que agora foi. O humano demasiado humano, a ruptura com toda forma ideal. Gente, Humano Demasiado Humano é um livro de Nietzsche, e nessa obra, ele rompe com a tradição metafísica e dogmática, que era o que tinha muito no idealismo alemão que a gente estudou, com Schopenhauer, com Kierkegaard e com os outros filósofos. É isso que ele vem buscando nessa obra Humano Demasiado Humano. Ele tem o objetivo de desconstruir a imagem perfeita acerca do homem. Então, aquele santo, aquela pessoa perfeita, aquele homem que não erra, aquele homem sem pecados, Nietzsche tenta desconstruir toda essa imagem criada no ser em si, e ele mostra os efeitos e as qualidades ilusórias do homem para o homem mesmo, para o homem poder entender que não existe o homem perfeito, que todos nós possuímos defeitos e todos nós possuímos ilusões sobre as nossas próprias qualidades. É isso que ele busca nessa obra. Ele investe contra as camuflagens da metafísica do homem e de sua história, principalmente no que diz respeito ao idealismo. Eu vou ler ao idealismo, né, que difunde e tira proveito da ideia de um outro mundo, criando assim a perspectiva de um antimundo, uma filosofia fundada na negação da vida. Lembra, gente, quando a gente estudou Schopenhauer, Kierkegaard, que eles queriam uma fuga da vida, um mundo ideal e essas coisas? Então, ele é totalmente contra isso. Ele é contra o positivismo, que pretende reduzir a vida às teorias racionalistas, à ciência sobre a vida. Ele também é totalmente contra isso, porque ele acredita que o homem é um ser tão assim, tão humano, né? Um ser humano, assim, que ele não depende só da ciência, ele depende de outras coisas também. E a gente tem esses redentorismos sociais e religiosos, que são geradores de um espírito de rebanho, incapaz de pensar e agir com autonomia. Ele fala aqui sobre o dogmatismo das igrejas, não só da católica, como de todas as outras. Todas as igrejas têm o seu dogmatismo, têm as suas verdades, né? Como, tipo assim, igual no islamismo, como é que ele chama? O Alá é Deus, pra gente Deus é Deus.
Jesus é filho de Deus, para eles Maomé é o fundador da religião deles, entendeu? Tipo isso. Ele é totalmente contra isso também. E ele também é contra o evolucionismo, com a sua concepção excludente de outras formas de vida que não se ajustem ao progresso civilizacional. Gente, ele é contra, tipo assim, o evolucionismo de Darwin, que também está muito presente no positivismo. Então, se ele é contra o positivismo, ele é, obviamente, contra o evolucionismo. O Nietzsche, ele escreveu essa obra, O Humano Demasiado Humano, em 638 aforismos, que tem dentro deste livro. E aforismo, para ele, foi a melhor forma de demonstrar como o homem pensa e como ele ia transmitir o seu próprio pensamento para aquele ser que está lendo o livro dele. Os aforismos, eles representam e expressam da melhor forma o pensamento inquieto e controverso do homem. Então, tipo assim, eu não lembro muito bem o significado de aforismo, então eu não consigo explicar para vocês, porque eu esqueci de pesquisar antes de dar aula, sorry. Mas ok. E os aforismos, eles estão muito presentes em todas as obras de Nietzsche, tá, gente? Não é só nessa Humano Demasiado Humano, não. Em Gaia Ciência, que eu também vou falar para vocês, ela também contém aforismos. E essa obra foi um marco para a divisão da filosofia contemporânea, pois divide, destrói e recria a filosofia e o homem dentro da filosofia. A gente tem agora, acho que é a Gaia Ciência, a arte da transfiguração. A Gaia Ciência também foi um livro de Nietzsche, um dos mais importantes, mas eu vou falar depois o mais importante, mas ok. Ela anuncia uma nova filosofia, que é a transfiguração. É uma obra composta de 5 livros, repletos de aforismo também, um prólogo em rimas alemãs, que são poemas feitos pelo Nietzsche, e um apêndice com canções também, que Nietzsche julgou muito importante. Ele fala sobre diversos assuntos como cultura, poesia, história, filosofia, literatura, alguns teológicos, e ele trata tudo isso com muito humor. E ele faz umas paródias também dentro do próprio livro sobre outras passagens, como a do Homem Louco e essas coisas. O aforismo 108. Nessa obra aparecem 2 ideias que são muito presentes na obra de Nietzsche, igual eu falei, que é a morte de Deus e o eterno retorno. A morte de Deus para Nietzsche não quer dizer que, tipo, Deus realmente morreu, mas é que ele acha que a ideia de sagrado, a ideia do ser sagrado, Deus, ela não é mais presente na vida dos homens modernos com os novos hábitos deles, como é que eles se deram tanto à tecnologia e à ciência e às coisas novas que eles esqueceram do sagrado, que eles não elevam mais Deus, eles elevam agora a ciência e a tecnologia. E agora essa ideia de eterno retorno, ela está muito presente na ligação entre filosofia e vida para o autor. Por quê? Ele acredita que esse eterno retorno seria tipo assim, você dá importância para o agora, para o presente, para a sua vida do agora. Porque ele fala até no aforismo 341 que se um demônio aparecesse para você, não é demônio, gente, que a gente entende como hoje. Demônio, ele fala como no sentido grego da palavra, para os gregos, né, que seria um espírito que viesse e falasse para você, ó, a partir de agora você vai viver a sua vida do mesmo jeito, todos os dias iguais e sempre, sempre. Não é que todos os dias iguais, mas é assim, você vai viver a sua vida dos seus 0 anos de idade até os seus 60, e aí você vai morrer e vai renascer com 0 anos de idade até os 60, você vai viver todos os dias iguais, até mesmo eu aparecendo para você. Isso seria a ideia do eterno retorno. Imagina você vivendo essa vida toda santa vez. Gente, imagina eu passando por todas as frustrações que eu já passei na minha vida até agora. Nossa, eu ia morrer, eu não queria viver essa vida todos os santos dias, toda santa vez. Então, ele fala nessa parte que a gente tem que dar muito valor à nossa vida no agora. Não é pensar no que vai vir, não é pensar no que foi, é no agora, no que a gente está vivendo, no que a gente está presenciando. É tipo isso. E aí ele fala do amor fati, que é o amor ao destino. E, tipo assim, ele deseja aprender a ver como belo aquilo que é preciso em tudo. Isso ele quer dizer que é tipo assim, ele deseja ver como a vida dele é bela por todas as coisas que tá acontecendo com ele ali naquele momento. É como se, tipo assim, aquilo fosse de fato acontecer e ele tem que ver aquilo com otimismo. Seria tipo isso.
Isso se chama amor fati para o Nietzsche, gente. Aqui eu vou falar um pouquinho do Zaratustra, que faz muita parte da obra de Nietzsche. É uma obra, é a máxima dele, que é Assim Fala Zaratustra. Mas eu vou explicar um pouquinho quem é Zaratustra. Zaratustra, ele foi considerado um profeta persa, que viveu entre os séculos 12 a 7 a.C. É assim, não tem uma exatidão em que século ele viveu, mas é por ali. E ele foi fundador da religião Zoroastra, ou zoroastrismo, o que pode vir a ser uma das primeiras religiões monoteístas fundadas na ética do mundo. E isso, gente, faz muito, muito tempo, né? Pelo amor de Deus. Mas ok. E ele deu a origem à concepção também dualista do mundo, que é bem versus mal, luz versus trevas, o super-homem contra o Lex Luthor, o Batman contra o Coringa, tipo isso, entendeu, gente? Tipo, a dualidade da vida. Foi ele que deu origem a isso. Para ele, então, nessa obra, assim falou Zaratustra, sobre as cinzas de Deus e o super-homem. Nessa obra, ele conta a vida da personagem, o Zoroastro ou Zaratustra. Vocês podem escolher. É Zaratustra, tá, gente? Não é Trusta, não. Depois eu arrumo para vocês. Mas ele conta a vida dessa personagem, onde essa personagem ela viveu por 10 anos numa montanha, e depois desses 10 anos que ela viveu lá, ela desce, ela volta para a vila e anuncia que Deus morreu, que Deus tá no além. Aí ao povo e que o desejável agora seria o super-homem. Gente, para ele o super-homem, eu vou explicar, é tipo assim, é um homem que está do além-homem. É tipo isso. É quando o homem está bem evoluído, está ciente de todas as suas transformações no mundo, e ele pode, a partir daí, buscar a verdade dos seus valores. Ele busca, tipo assim, uma mudança de paradigmas na sua vida, mas ele busca a verdade para si, dentro de si, com seus próprios valores. Aqui o homem é como a vir a ser. O homem é uma corda atada entre o animal e o super-homem, uma corda sobre o abismo. Para ele, gente, a gente tem duas extremidades: o selvagem e o homem evoluído. Considera assim, tá? Então, a gente é essa corda que está atada, né, entre o animal e o super-homem. Então, a gente está em uma espécie de evolução até chegar ao super-homem. Igual eu falei, é um homem evoluído que já passou por todas as suas transformações e está ali buscando a sua verdade, os seus fundamentos, os seus valores. Zaratustra, ele sintetiza toda a filosofia de Nietzsche quanto à transvaloração dos valores, igual eu falei para vocês, de afirmação de uma filosofia alegre e criativa como superação das formas clássicas de humanismo. Gente, lembra que eu falei que Nietzsche fala que Sócrates instituiu um pessimismo dentro da filosofia e obrigou, tipo, impôs a moral para as pessoas? É tipo isso. Ele fala que Zaratustra, ele transforma a filosofia nesse sentido, né? E que as formas clássicas de humanismo não são mais bem-vindas, que agora a gente tem a transvaloração dos valores, a gente tem uma mudança de paradigmas dentro dos valores, a gente tem uma mudança de valoração dos valores que a gente tem hoje. É tipo isso para ele. Ele fala dessa filosofia alegre, criativa, porque é você quem vai criar a sua própria verdade, a sua própria filosofia e seus próprios valores. E é alegre porque ela vai depender de você. Então, como ela depende de você, ela tem que ser o que vai te fazer bem, o que vai te fazer feliz. E é por isso que é uma filosofia alegre. Gente, eu não consigo acompanhar o chat agora, eu tô vendo que tem umas mensagenzinhas aí. Depois eu olho, tá? A gente tem as três metamorfoses, que é o camelo, o leão e a criança. O camelo, ele representa o espírito moralista e rancoroso, aquele que carrega os fardos da humanidade, dizendo sim aos deveres que lhe são impostos e não a si mesmo. É o espírito reativo e ressentido. Gente, o camelo é como se você fosse uma pessoa submissa e que você aceita tudo que os outros te falam, mas você não dá a liberdade para si próprio. Você aceita tudo que o povo manda, que o povo impõe em você. É como uma relação de patrão empregado, né? Você aceita porque você precisa do dinheiro. Mas ok, vamos dizer assim.
O seu chefe tá ali mandando você fazer tudo toda hora e você não pode reclamar porque você não tá se dando essa liberdade de falar o que você tem para falar para essa pessoa, mas você vai aceitar aquilo que ele tá te impondo. O leão, ele representa o espírito que diz não aos fardos e, através de sua bravura e coragem, liberta-se e afasta-se do moralista, que pretende lhe imputar culpas e deveres. O leão, gente, ele é a transformação do camelo e ele já começa a se desamarrar das coisas que o prendem. Ele tenta ter uma liberdade, ele tenta se transformar, ele tenta se libertar. Tenta não, né? Ele se liberta, ele se transforma e ele evolui. Então, é tipo assim, o leão, ele é tipo um empurrão, assim, ó, aquele empurrão que você precisa para falar tudo que você quer falar, para fazer tudo que você quer fazer. Ele é a sua libertação. E a criança, ela é a criadora ingênua, ela representa o espírito livre plenamente, o esquecimento da moral e o nascimento de novos valores, como um novo começo, um jogo, uma roda a girar por si mesma, um primeiro movimento. Gente, a criança, ela seria o estágio inicial da filosofia para Nietzsche, que é o estágio que você está livre de todos os seus preconceitos, livre de todos os seus antigos valores. Você é livre agora e você, como uma pessoa que não tem preconceitos, que você é uma pessoa que não tem antecedentes filosóficos nem nada, a partir de agora, desse momento, você pode criar, você pode imaginar, você é livre para criar a sua própria filosofia. É isso que é a criança para Nietzsche. O Zaratustra representa a ambição intelectual de Nietzsche, que é inaugurar uma filosofia em branco produzida pelo super-homem. O que é isso, gente? O Zaratustra, ele representa, nesse sentido, uma ambição intelectual, que é inaugurar uma filosofia sem traço algum de tudo que precede, uma filosofia que se situe além do bem e do mal, característico de qualquer tipo de humanismo, uma filosofia radicalmente nova. É isso que o Zaratustra representa para Nietzsche. Aqui a gente tem Pensar o Impensado. Pensar o Impensado não é um livro do Nietzsche. É uma forma que Nietzsche mostra nas suas obras posteriores a assim falar do Zaratustra. E aqui ele fala sobre como, a partir de sua filosofia nova, é que se pode chegar a uma verdade fundada em valores próprios. Eu tô falando isso o slide inteiro, né, gente? Que Nietzsche, ele busca uma filosofia nova que parte de uma verdade e valores próprios, que o próprio homem está criando, que o próprio homem está fazendo, que o próprio homem pensa e por ele mesmo ele está criando aquilo e ele acredita naquilo. As relações entre a filosofia e a vida se intensificam até não haver mais limites. O que ele escreve é aquilo que lhe foi vivenciado. Gente, tudo que o Nietzsche escreveu é o que ele passou. Ele viveu uma vida, tipo assim, aos 25 anos ele já foi chamado para ocupar a cátedra de filologia da universidade, acho que da Alemanha. Só que aí ele não quis mais isso, ele achou que a filologia não era mais o que ele queria para a vida. E aí ele foi viver a vida dele de pensão em pensão no mundo, na Europa ali. Então, tudo que ele escreve é tudo que ele foi vivenciado. Para ele, tipo assim, o que ele passou na vida dele, ele entende que aquilo é a verdade dele. Ele escreve aquilo como uma sua filosofia e ela se direciona para uma materialidade do mundo e o dever sensorial das artes, o que foi muito negado após Platão, isso foi muito negado, sabe? Tipo, aquele mundo sensível que Platão falava, que é um mundo ilusório, que é um mundo que, tipo assim, que a gente tem pelas nossas sensações, que é o tato, o olfato, a visão, o paladar, que ele é um mundo ilusório, que ele engana. Para Nietzsche, não. Para Nietzsche, esse é o mundo real, essa é a verdade, é isso que a filosofia tem que ver. Porque é isso que a gente sente, é isso que a gente está convivendo todo dia. Então, para ele, a materialidade do mundo e o dever sensorial é o que direciona a sua filosofia. E Eteomo, que é. Eu não sei se é Eteomo ou se é Ekeomo. Gente, não sei, mas aqui. É uma obra em que o filósofo se diz o alegre mensageiro que traz alegria de se pensar o impensado. Nessa obra, o Nietzsche fala que é ele quem trouxe, tipo, a ideia de verdade
para as pessoas, e é ele quem está trazendo essa alegria, da pessoa pensar o que ainda não foi pensado, da pessoa crer no que ainda não foi crido, sei lá como é que fala. E é isso, gente. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? E aqui temos uma frase do Nietzsche, que os homens graves e melancólicos ficam mais graves graças ao que torna os outros pesados, o ódio e o amor. E assim surgem de em quando à sua superfície. Esse é Nietzsche, gente. E eu já mandei a listinha de exercícios para vocês. Alguém tem alguma pergunta? Eu vou ler o chat agora. O do super-homem, então, não é a ideia dele. O super-homem é a ideia dele, mas é que ele coloca como se fosse Zaratustra falando. E Zaratustra foi o profeta lá e tal, mas a gente não sabe quase nada do Zaratustra. É só o Nietzsche que falou isso na porque história dele. eu dei uma olhada nos exercícios que você mandou e a primeira eu errei, porque eu ia marcar E ou A, só que na verdade é B. E falando que ele falava de tudo, exceto o super-homem. Então, para mim, ele falava sim do super-homem, por isso que eu errei, aí eu fiquei meio em dúvida. Entendi. Ai, gente, falta 10 minutos. Mas, assim, é que o Nietzsche, ele fala disso na obra do Zaratustra, do Assim Fala Zaratustra. Só que para ele, quem fala sobre isso é Zaratustra, mas quem na verdade fala é o Nietzsche mesmo. Só que na sua obra. Gente, Nietzsche é uma pessoa viajada, maluca, doida, mas que foi muito importante para a filosofia, assim como vários outros filósofos. E, tipo assim, mesmo que ele fala que Sócrates foi um cara que impôs a moral dentro da filosofia, a gente acha que Sócrates foi um cara super importante, porque mesmo ele impondo a moral e blá 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 para Nietzsche, Sócrates ele dividiu águas, ele transformou o que era real ali. Mesmo que, tipo assim, os pré-socráticos vieram bem antes de Sócrates, gente, tipo assim, alguns séculos antes de Sócrates. O único que foi, tipo, parelho com Sócrates ali, eu acho que foi o Demócrito, mas Demócrito falava sobre átomos, gente. Whatever. Mas, tipo assim, Sócrates, ele foi super importante, assim como Platão, Aristóteles. Até eu, gente, eu detesto filosofia medieval, que foram que vocês estudarem patrística e escolástica, mas eu acho que eles também foram super importantes, porque tudo que eles falam, a gente tem que refletir. Igual Nietzsche, ele fala sobre uma verdade, ele fala sobre o super-homem, e ele fala, tipo assim, que a gente tem que buscar os nossos próprios valores. E eu concordo com ele nessa parte. Que a gente não tem que se ater aos valores dos outros. A gente é um ser tão único que eu acho que a gente tem que buscar os nossos próprios valores, as nossas próprias coisas. E é isso. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer apontar alguma coisa? Alguém quer xingar alguém? Fiquem à vontade. Se ninguém tiver nada para falar, eu vou encerrar a aulinha hoje. Hoje a gente não vai ter aula de sociologia, porque eu tenho. Pera, gente, que agora que eu vi. Ele crê nas pessoas, que cada um tem a sua filosofia de vida. Pedro, o que Nietzsche crê é isso mesmo. Que ele não crê nas pessoas em si. Ele crê em si, e no que ele crê em si, ele acredita que cada pessoa pode buscar a sua verdade. Então, para ele, ele tem a verdade dele, e você pode ter a sua verdade e os seus valores, e ele tem a verdade dele e os valores dele. Não sei se eu te esclareci a sua dúvida, mas eu acho que sim. Eu acho que é isso, então, né, gente? Ai, obrigada. Mais alguma coisa, gente? Acho que não, né? Então, beijinho. Só isso. Ok, então. Beijinhos, gente. Tchau, tchau. Eu vou postar assim que eu puder a aula de sociologia para vocês e essa aula de filosofia também, tá? Boa noite. Obrigada, Gi. Boa noite. A aula foi ótima, viu? Obrigada. Sempre bom ter a companhia de vocês, gente. E vocês estão animados pro Descansa. Enem? Eu espero que sim, porque eu nunca estava animada pro Tô Enem. desesperada, gente. Eu também tava, relaxa. É de todo mundo ficar Nossa. desesperado. Rivotril frontal. Que frontal isso, com gente. Rivotril. Vamos lá. Toma um chazinho de camomila que é mais natural.
só uma meditação, uma coisa mais. Mas, gente, relaxa, vai dar tudo certo. Eu sei que vocês estão super preparados, mas eu tô falando isso bem antes da hora, né? Porque ainda demora um pouquinho, nem. Mas relaxem, vocês estão super preparados, não pirem. Vocês vão se Ai, dar bem. socorro. Relaxa. Vocês vão olhar para o Enem e falar assim: eu sei tudo. E é isso aí, meu filho. Você que vai se ferrar aqui. Você tem inveja de Você que tem mim. que ter medo de mim. Você que tem que ter medo de mim. Exatamente, é essa filosofia, gente. Mas tchauzinho, gente. Tchau, boa noite. Boa noite, gente.